Jefferson. Eu sou um filho amado de Deus, em luta e vitória, e em vitória contra o medo, orgulho e intolerância. Eu sou Jefferson. Que bom estar aqui com vocês. 650 pessoas inscritas no 30 Semanas. Parabéns. Glória a Deus. É uma bênção, uma vitória, porque nós vamos ver muitas curas aqui, né? O 30 Semanas é uma atualização de um programa que nós iniciamos alguns anos atrás, chamado Celebrando Restauração. E tem sido uma bênção, e eu creio que vai abençoar muito a vida de vocês. Vocês só vão precisar perseverar. Perseverar. Perseverança é fundamental na vida do Filho de Deus, porque o diabo vai querer fazer vocês desistirem no meio do processo. Então, olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, não desista, vá até o final. Nós não somos daqueles que retrocedem, diz o apóstolo Paulo. Eu quero aproveitar, convidar toda a equipe do 30 para vir aqui à frente, quero apresentar para vocês. Lão e Sinara, os líderes aqui à frente. Toda a equipe é uma equipe grande, uma equipe linda. Temos camisetas diferentes aqui, porque nós temos a equipe, que a maioria é a equipe dos adultos e jovens, e a camiseta preta é a da equipe do Teens, do Start, né? E a azul do Connect, juniores, 10 a 12 anos. Então, parabéns, Lão e Sinara, por conseguir arrebanhar tanta gente aí. Isso é influência da liderança de vocês e nós estaremos em oração por todos vocês, para vocês também não desistirem. Vamos dar uma salva de palmas para eles? Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado por essa equipe. Obrigado, Senhor. Capacita eles com amor, sabedoria, para abençoar todo esse grupo, Senhor. Que o Senhor guarde a vida deles, que o Senhor recompense na vida deles toda essa dedicação, toda terça-feira aqui, servindo por amor ao Senhor e a todos que vão fazer o 30. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Pode sentar. Eu vou dar uma palavra aqui breve, porque depois a Sinara vai explicar como vai funcionar o 30 certinho para vocês. Então, hoje é a primeira semana de 30. Né, Lão? Daqui a 30 semanas teremos o encerramento e nós vamos ver pela fé todos vocês, e ainda vão entrar mais alguns, né? Porque entra alguns aí no meio, no início do programa, e nós queremos ver vocês aí. Vocês não vão desistir, não, em nome de Jesus. Todos nós, pastores, fizemos esse programa. Nós fizemos o programa piloto, porque na época era o CR, Celebrando Restauração, e aí nós fizemos, eu liderei o grupo de pastores, nós fizemos para ver se realmente seria bom.
E eu pensei, Deus, tantos anos, eu me converti tão cedo, já fui tão tratado em tantas áreas, já ganhei tanta chinelada, tanta paulada, já fui moído de todas as formas, no meu orgulho, no meu caráter, já fui curado de tantas coisas. Eu acho que eu não tenho mais nada para ser curado, não. Isso eu pensando. Fui lá fazer o CR com os pastores, eu mais velho, os outros mais novos, e no meio do programa eu comecei a perceber que Deus estava mexendo em algumas áreas da minha vida, que eu pensei que já tivesse resolvido. E isso falou muito ao meu coração. E isso mostrou a importância do programa. O 30 é uma ferramenta, diga ferramenta. Não há poder na ferramenta. O poder está em quem está por trás da ferramenta, que é o poder de Deus. Tá? Então, você que está aqui pode até estar pensando assim, não tenho muita coisa para mudar, não, já mudei tanto, eu já tenho. Pode ter certeza que tu vai se surpreender, porque vai ter. Deus vai mexer contigo em algumas áreas. Né? Como diz um famoso psiquiatra brasileiro, ele diz, ninguém é 100% curado nas suas emoções. E esse programa, ele tem um propósito. Pode ir passando o slide. De tratar emoções. É tratamento emocional, baseado em princípios terapêuticos da palavra de Deus. Princípios que vão trazer cura, com o propósito de você amadurecer emocionalmente, ser curado. Você viu o testemunho do Lão? Que uma palavra de um pai mal colocada fez um estrago na vida dele. Ele ficou ferido. Aquela ferida trouxe rejeição. E a rejeição está por trás da orfandade, nós vamos falar depois, que traz uma série de sequelas na nossa vida emocional, traumas, que muitas vezes vão depois surgir vícios, distúrbios emocionais, distúrbios na sexualidade. E por trás de tudo aquilo ali, na maioria dos casos que a gente acompanha casais, pessoas, há 20 anos que a gente faz a mesma coisa, tem uma família disfuncional. Por isso, você que está aqui, lute pelo seu casamento, pela sua família, de todas as formas. Se você ama esses filhos que você tem, na hora da tempestade, quando vier o inimigo e balançar o seu casamento, vai dar vontade de jogar a toalha, vai dar vontade de desistir, você pensa bem, porque você vai dar conta daqueles filhos ali. Deus vai te cobrar, você colocou ele no mundo. Tantos homens eu já aconselhei, tantos homens a gente já ajudou, tantos homens aparentemente maduros, mas frágeis emocionalmente, fortes, de fala grossa, mas emocionalmente frágeis. Aí, quando a gente vai conversar com ele, ele está com um problema, por trás daquele problema tem uma criança fragilizada, que não cresceu, que foi ferida. Muitas vezes, a maioria das pessoas são feridas como crianças ou adolescentes. A maioria, não dá para generalizar. E por pais
que amam. Por isso, a maioria das pessoas que se sentiram rejeitadas, e muitas vezes algumas amarguradas, um nível de amargura tão grande, mas tão grande, que deu lugar ao inimigo, que chegou num nível de possessão demoníaca. E quando ela perdoa, todo o mal vai embora. Pessoas que precisam ser curadas de traumas profundos, que são pessoas, muitas vezes, depressivas, que não sabem explicar por quê, quando você vê, tem lá atrás um trauma, um problema, uma raiz de amargura, um rancor. Então, esse programa ajuda muito. Por isso que eu sou muito animado com 30 semanas. Porque a gente vê realmente pessoas sendo transformadas, testemunhando. E o exemplo do testemunho do Lão, Deus estava esperando. O pai dele morreu 6 meses depois. Deus só estava esperando para o bem dele, ele resolver isso aí. Quando resolveu, né, Lão? Deus levou o pai dele. E eu já vi vários casos desse acontecer. Eu vi uma jovem que viajou até a região norte para pedir perdão para o pai dela, porque o pai abusou dela sexualmente quando ela era criança. E ela nunca mais viu o pai. Ela aceitou Jesus, se converteu, e ela tinha uma raiva do pai que ela queria que ele morresse. Mas Deus tocou a vida dela. Ela foi lá, viajou longe, chegou lá, pediu perdão para o pai. O pai falou: você não tem nada que me pedir perdão, eu que tenho que pedir perdão para você pelas coisas que eu fiz. Logo em seguida, ela voltou e passou pouco tempo, o homem morreu, infartou lá, morreu. Vários casos que a gente viu já acontecer. E o 30 Semanas vai mexer em várias áreas da sua vida. O grande problema, a raiz de tudo é a orfandade. E vocês vão perceber isso. Ah, mas eu tenho pai e mãe. Como assim orfandade? Orfandade espiritual. Nós precisamos conhecer a paternidade em Deus, porque todos os pais, por mais que amam, venham amar os seus filhos, eles falham. E essas falhas produzem feridas, traumas, medos. Por exemplo, uma criança, o pai ama, a criança ama o pai e a mãe, mas se a criança estiver num lar conturbado, onde esses pais brigam muito, essa criança vai ser afetada. E uma coisa que vai vir como um trauma, claro, isso é a nível subconsciente, isso não é planejado, a criança não sente isso porque quer. Uma das coisas que ela começa a sentir é medo. Medo de quê? De ficar sem o pai e a mãe numa separação. Ele não vai falar para você, ele não tem maturidade para discutir relação. Mas ele vai sentir isso. E ali começa, muitas vezes, plantar um sentimento de orfandade. Eu não me sinto amado, meu pai não é presente, e várias formas. A mãe, quando a gente fala em orfandade, a gente está falando de pai e mãe, não é só pai. Quando você vai para a Bíblia, a paternidade que está relacionado a pais, não é só a pai, homem, é homem, pai e mãe. A paternidade gera numa pessoa, e o Salmo 23 fala bem isso aí, gera direção,
provisão, proteção e afeto. Vamos repetir isso? Direção, proteção, provisão e afeto. Tirou isso aí, é orfandade. A pessoa começa a se sentir, e aí vem as sequelas. Em Deus, quando Deus entra na nossa vida em Cristo, por isso que você precisa saber que é Jesus que cura os nossos corações, é Ele que vai curar o medo, é Ele que vai curar a intolerância, é Ele que vai curar o trauma, é Ele que vai curar essa ferida na alma, distúrbios emocionais que a pessoa não sabe explicar por que ela sente aquilo. É Ele que vai curar isso, mas a gente precisa contar com Ele precisa estar nesse processo. Ele precisa estar diretamente na sua vida. Você precisa crer nele, você precisa colocar ele em primeiro lugar, você precisa entregar o seu coração a ele. E eu digo para vocês, uma pessoa curada não tem preço. A partir do momento que você começar a ter um processo de cura na sua alma, ninguém te derruba mais. Não há tempestade que venha te derrubar. Você vai conseguir superar problemas que você nunca imaginasse. Ah, mas eu vou continuar tendo problema? Claro, problema todo mundo tem. Mas você vai ficar muito mais forte. Você vai ter uma capacidade de tolerância bem maior, de perdoar ofensas graves, de perdoar situações. Você vai conseguir ter um equilíbrio emocional maior. Um dos grandes problemas é a ira nas pessoas, especialmente os homens, mas mulheres também têm problema com ira. Ira é fruto de orfandade. É uma manifestação. Por exemplo, a religiosidade excessiva, aquela pessoa muito legalista, é fruto de orfandade. Aquela pessoa que julga. Distúrbios na área da sexualidade, onde há uma devassidão muito grande, ou a pessoa foi abusada sexualmente, criou-se um trauma, né? Ou a pessoa ela foi tão presa, ela foi tão obstruída com relação a isso, que depois ela acaba querendo aproveitar tudo que tem direito nessa questão da sexualidade. E muitas vezes há uma ferida da identidade sexual dela. A maioria dos casos, a pessoa foi ferida lá no passado, é fruto de orfandade. Então, a orfandade, ela gera rejeição. A maioria dos casos de problema, pessoas aquela ira absurda, é uma reação à rejeição. Uma rejeição muito forte que ela sofreu, precisa ser curada. E ela manifesta com ira, ela não sabe explicar por quê, mas ela explode com tudo. A inadequação, a pessoa não se sente parte. Ela sempre precisa fazer algo para ser aceita. Então, ela quer fazer tudo para os outros, ela dá presente, ela faz, ela quer sempre ser aceita, porque ela não se sente adequada, ela não confia nela mesma, na identidade dela. Então, ela precisa fazer algo para ser aceita. Quando Deus entra na nossa vida, Ele nos aceita como a gente é. E agora, como filho, então? Então, é um processo, tem essa árvore aí que nos ajuda a entender um pouquinho.
A raiz da árvore é onde ali está a orfandade. E você sabe que a vida da árvore está na raiz. Cortou a raiz, o que acontece? Seca a árvore e não dá fruto. É lá na alma da pessoa que afeta o espírito. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Mas tudo bem, aceitou Jesus, seu espírito nasceu de novo, você foi recriado, mas agora precisa cura na alma. A alma precisa ser tratada por causa das feridas que foram feitas lá no passado. Então, o programa é justamente para curar a alma, que vai afetar a sua vida espiritual também, e você acaba crescendo espiritualmente. Então, a orfandade está na raiz, que é a ausência da presença de Deus como Pai. Quando que Deus se torna o nosso Pai? Em Cristo Jesus. Quando a gente crê, nós somos adotados como filhos. E Ele coloca o Espírito dele em nós. E aí começa o processo de cura inicial. Então, você que está aqui, aceitou Jesus e nunca foi tratado nas suas áreas, nas suas dificuldades, que você sabe muito bem, é só perguntar à sua esposa, que ela conhece muito bem, porque às vezes o homem não sabe falar, né? Tem alguns homens que têm dificuldade. Aí falar assim, não, pergunta à minha esposa, ela sabe melhor do que eu. Né? Quem já percebeu isso aí, os homens casados? Não é verdade? Pergunta para a mulher que ela vai descrever tudo, né? Exatamente como você é e o que você precisa melhorar. E as mulheres também precisam melhorar. Todos nós precisamos. Por isso que nós estamos aqui. Então, a orfandade, ela vai produzir rejeição. Por isso que está no tronco ali. Rejeição. E junto com essa rejeição, que, obviamente, essa árvore está contaminada, ela vai ter muita dificuldade para produzir frutos de qualidade. Então, os frutos não serão bons. Então, o que vai estar lá nesses frutos? Que é justamente válvulas de escape. A pessoa não sabe explicar por que ela reage daquele jeito. Tá? Para compensar aquele problema que ela tem. Então, ela reage muitas vezes de uma forma que ela contamina a vida dela, contamina o ambiente familiar, porque muitas vezes ela é uma pessoa intolerante, mas por que ela é intolerante? Aí precisa ir lá no passado dela, mexer algumas coisas na vida dela, para ela entender por que ela reage daquele jeito. Por que reage com agressividade? Eu já vi o caso de uma pessoa que ela mente tanto, que ela acredita na própria mentira dela. E já dizia, né, alguém, uma mentira repetida várias vezes se torna verdade para a pessoa. E ela mente que nem sente mais. Por quê? Ela tem uma necessidade de aceitação. Então, ela quer agradar todo mundo, ela quer, né? Ela se sente inadequada de ser ela mesma. Então, ela quer sempre agradar os outros, ela concorda com tudo, mas não vai fazer nada daquilo.
Ela combina contigo o negócio, vamos lá, não, vamos, está tudo combinado, tudo certo. A gente já sabe que ela não vai, mas ela não tem coragem de falar, ó, não posso ir, porque ela tem medo de não ser aceita. Fruto de rejeição, ela não quer ser rejeitada de novo, precisa ser curada. Foi rejeitada lá no passado, quando criança, tem medo de ser rejeitada de novo. O ser humano é assim. Ele é corpo, alma e espírito, e uma criança já tem alma. Por isso, pais têm que poupar os seus filhos disso, de feridas que eles vão carregar para o futuro e vão sofrer. Porque muitos, a gente está aqui, a gente aceitou Jesus, há esperança para todo aquele que aceitou a Cristo. Mas quem não aceitou morre desse jeito. Quem não tem Cristo, quem não for curado na sua alma, e só Jesus pode curar a alma, por isso que ele fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele está falando da alma da pessoa. E ele fala, e eu vos darei descanso para as suas almas. Uma pessoa que não passa por cura, ela morre desse jeito. E muitas vezes uma pessoa insuportável, uma pessoa que ninguém aguenta ficar perto, uma pessoa que não aguenta ficar casado, porque já está no 4º, 5º casamento. Uma vez um homem procurou e falou, pastor, eu vou para o 4º casamento, será que o problema sou eu? Eu falei, meu amigo, é o seguinte, não vá para o 4º casamento, não, vá para o 30 semanas. Não vai não, porque não vai dar certo. Precisa ser curado. Aí eu perguntei para ele, o primeiro casamento, por que você divorciou? Aí ele já falou, contou lá, eu falei, precisa responder a tua pergunta? Se o problema é você? Não, eu sei que sou eu mesmo o problema. Então, para dar fruto, a paternidade vai ter que entrar no lugar da orfandade. Caso contrário, as nossas reações vão bloquear, são os bloqueadores, vão bloquear tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida por causa da orfandade. As nossas escolhas erradas, os nossos traumas. A gente vai perder muita bênção. Quando Jesus fala lá de vida abundante, a Bíblia diz que Satanás vem para matar, roubar e destruir. O que ele quer fazer? Ele quer ferir a alma de uma criança já cedo. Aí ele dá um jeito de abusar daquela criança, a criança vai para a casa de um tio bêbado. Nunca deixe sua criança com gente que bebe. Quem tem filho pequeno aqui? Não deixa, porque a gente já pegou vários casos de homem que bebeu e abusou da criança. Pode ser avô, pode ser pai, pode ser tio, pode ser quem. Uma vez uma pessoa ficou chateada comigo porque eu falei isso. Eu falei, meu irmão, eu trabalho com prática, com realidade que eu ouço das pessoas. Ah, mas o avô, sim, o avô, se ele for bêbado, se ele tiver problema com droga ou álcool, não deixe o seu filho com o avô. Porque se ele beber, Satanás vai entrar nele. Se ele usar droga, Satanás vai entrar nele para ferir aquela criança. A gente já sabe como funciona. Quantos casos que dá vontade de chorar. Então não deixe. Você precisa saber seu filho onde é que está, com quem vai estar. Na casa do amigo, depois vai lá o primo do amigo, chega lá um primo devasso maior e está lá tocando na sua criança, você não está nem sabendo. Ah, não, está lá na casa do amigo, o menino de 7 anos, não tem uma supervisão, não tem ninguém
vendo, não tem um adulto cuidando, estão lá vendo pornografia e a tua criança lá no meio. É isso que a gente ouve por aí. Esse mundo está podre. Satanás vai lá e fere aquela criança e ele começa a gostar daquilo ali e você não está nem sabendo. Então, a gente não está... A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades do mal. Forças espirituais do mal. Satanás vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Qual é a proposta desse programa? É trazer vida para nós, para curar aquilo que a gente sofreu lá no passado. E que por muitas vezes a gente se comporta de um jeito que a gente não sabe explicar. Uns medos estranhos, uma intolerância, uns pensamentos que não têm nada a ver, umas atitudes, uns sentimentos, uma ira, uma mágoa, seja lá o que for. Desejos sexuais errados, quando você vê, tudo tem uma raiz. E se for uma raiz de orfandade, precisa entrar a paternidade em Deus. Quando entra a paternidade em Deus, começa o processo de cura. E aí vai precisar de Cristo. Amém? É isso que a gente precisa entender. Por que muita gente fica na igreja e não muda de vida, continua do mesmo jeito, sendo uma pessoa arrogante, intolerante, medrosa, depressiva, mentirosa ou imoral sexualmente? Jesus já entrou na vida dela. Por que ela não é curada? Por que ela não é transformada? Ela já aceitou Jesus, já batizou e tudo. Mas não consegue se livrar. Precisa ser curado, precisa passar pelo processo de cura e que muitas vezes a pessoa ficou 20 anos naquela prática e ela quer ser curada da noite para o dia. Não, Senhor, eu vou entrar nesse 30 semanas. Se eu não for curado já na primeira semana, eu saio desse negócio. Não é assim que funciona. Você vai ter que perseverar. Inclusive, né, Lão, Sinara? Tem gente que faz 2 vezes, não é? 3. Tem gente que a gente já recomendou. Não, você vai por 30 semanas de novo. Vai lá, faz de novo. Ah, tem que fazer de novo? Falei, faz. Uma revisão geral, um faxinão geral de novo na sua vida. Alvo do programa: restaurar a forma como você se relaciona com Deus, com os outros e consigo mesmo, superando todos os tipos de traumas, vícios e maus hábitos. Amém? Quem deseja isso na sua vida? Então fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. E eu quero que o Senhor cure a minha alma. E eu estou disposto a pagar o preço e não desistir, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Amém. Isso é decisão, tem que ser decisão. Nada pode nos parar. E se você tomou a decisão de ser uma pessoa melhor, porque todos nós temos dificuldades, áreas de fraqueza, mas Deus quer que a gente esteja em vitória. Eu aprendi, por exemplo, a ser intolerante. Tive que ser curado disso e aprender a ser mais tolerante. Queria tudo do meu jeito. Aí, quando eu vou lá atrás, eu percebo a origem disso. Está relacionado a pai, a orfandade. E aí precisa ser curado, mas de vez em quando
me dá uma vontade de ser intolerante de novo. Aí eu tenho que falar, Senhor, me perdoa, não quero mais sentir isso, já fui curado. Entendeu? Então, medo, será que vai dar certo? Oh, Senhor. O medo pode afetar várias áreas da vida. Tem gente que tem medo de doença, medo da morte, medo de não ter provisão financeira, medo de ser demitido, medo de passar necessidade lá na frente quando aposentar, medo de ficar velho. Já vi gente com medo de ficar velho. Medo de não casar, medo de ficar para titia, medo de ficar solteirão ou solteirona. Satanás vem atacando com todo medo. Por que Deus permite? Para testar a nossa fé. Aí Deus fala assim, não, você vai confiar em mim. Você vai confiar em mim ou no seu braço? Restauração é para corajosos. Amém? É para quem não tem medo de falar. Vocês vão para o grupo de apoio. Só em falar, colocar para fora um problema, um jeito de ser errado, já começa o processo de cura. Então você vai colocando para fora. Vamos entrar aqui já nas 8 decisões, para a gente acelerar. Essas decisões, vocês vão fazer, são lições da apostila. Quem já tem a apostila aí? Olha aí, já tem a apostila. Quem não tem, precisa da apostila, né, Elão? Vai precisar dessa apostila. É muito boa essa apostila, vai te ajudar. Primeira decisão que você vai ter que tomar é admitir, eu tenho um problema. Estava tentando ajudar um homem alcoólatra. E ele não admite o problema. Como é que a gente vai ajudar ele? Como é que ele vai ser curado? Eu não tenho problema. Não, eu não sou viciado, não. O cara não fica um dia sem beber. Já fez vários estragos na família. Precisa admitir, eu tenho esse problema, eu sou assim, eu quero mudar, Senhor, preciso mudar. Quem está entendendo isso? Agora, se você for orgulhoso, não tem cura para quem é orgulhoso. Então, você está aqui, já está demonstrando que está com disposição de vencer o orgulho. Aí, lá no grupo de apoio, você abre, você compartilha aquilo que Deus, o Espírito Santo, mover você a falar, a abrir, porque ali já começa o processo de cura. Salmo 32, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Quem sabe quem falou isso aí? Rei Davi. Ele estava adoecendo por causa do pecado escondido. O corpo dele estava definhando. Tem gente que adoece emocionalmente por causa do pecado escondido. Romanos 28, 13 fala, aquele que não confessa os seus pecados não prospera. Nada dá certo na vida da pessoa. Ela quer Deus, mas ela fica com o pecado escondido, não se arrepende, não confessa. Aí nesse versículo fala, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Uma pergunta para você. Você admite que tem algum tipo de problema? Sim ou não? É para você pensar. E responder para você aí. Você com Deus. Você deseja mudar de vida?
Eu acredito que sim, porque você está aqui. Então você vai ter que ser perseverante. Segunda decisão, confiar. Diga, confiar. Confiar é fé. Confiar nas promessas de Deus. Confiar que você vai ser restaurado. Confiar que você pode mudar. Confiar que você pode ser uma pessoa melhor em Cristo. Confiar que Ele vai completar a obra que Ele já iniciou na sua vida, como diz o versículo que o Lão leu. 1 João 4,16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, Ele é o nosso Pai. Nós confiamos. Você tem problema em confiar em Deus como Pai? Muitas pessoas que já entregaram as suas vidas a Cristo, porque elas não tiveram um bom referencial de pai, muitas vezes ela tem que lutar com esse sentimento de confiar no Deus Pai, porque o pai biológico não foi um pai confiável. E muitas vezes a pessoa transfere sem querer para Deus Pai esse sentimento. Então, você precisa exercitar essa confiança porque ela é básica. Você tem problema em confiar nas pessoas? Aquela pessoa sempre desconfiada em tudo. Terceira decisão. Diga, é entrega. É quando você vai aprender a entregar para Deus algo. Você entrega tudo. Às vezes você vai ter que entregar até uma ofensa que fizeram grave, uma traição, uma desonra, uma dívida, uma pessoa que aprontou contigo e ainda gerou na sua vida uma grande dívida, você confiou na pessoa. E por causa dessa dívida, você se enrolou todo financeiramente, atrapalhou a sua vida, a sua família, seu casamento, você teve problemas, e isso gerou uma mágoa, um ressentimento, um rancor. Até isso, às vezes, vai ter que entregar para Deus e perdoar. Você vai aprender isso para o seu próprio bem, para que você seja curado, restaurado. Quarta, né? Quarta. Depender. Eu preciso depender. De quem? De Deus. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Confiar em Deus e depender dele. Você obedece a Deus e confia e deixa Deus tratar o restante. Você depende de aprovação de algumas pessoas para se sentir mais feliz? Sim ou não? Quer sempre estar sendo aprovado, né? Você vai ter que aprender a depender de Deus, não dos outros. Você vai aprender a vencer essa codependência na sua vida. Quinta decisão, obedecer. Eu preciso obedecer. Obediência a Deus vai ser a ponte de intimidade com o Pai. Obediência a Deus revela o seu amor a Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, obediência. Jesus fala, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Você tem alguma dificuldade de amar a Deus?
Ah, eu amo o Senhor, eu amo a Deus. Deus fala, então me mostra através da sua obediência. Você se ama? Quem não se ama não consegue amar o próximo, não consegue amar a Deus, porque não se ama. Não consegue amar pessoas, não consegue amar o cônjuge. Sexta decisão, confessar. Abrir a sua boca, confessar o que está podre no coração. Revelar realmente quem você é para Deus. Tá? E às vezes tem que confessar para pessoas. A confissão para pessoas a gente vê em Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A confissão traz cura. Você tem alguma dificuldade de reconhecer seus erros? O orgulho não deixa? Você é um pai que nunca conseguiu pedir desculpa para o filho? Pedir perdão? O orgulho não deixa? Ou no casal, ou o marido não consegue pedir perdão? Olha, errar todo mundo erra. Você tem dificuldade de reconhecer seu erro lá no trabalho, como um líder, como um chefe lá? Você tem dificuldade? Isso é raiz de orgulho, precisa ser curado. Sétima decisão, reparar. Eu me disponho a reparar. Tem que consertar o erro. Fez a bagunça, tem que arrumar. A pessoa fez uma bagunça lá, mentiu, roubou, adulterou, vai ter que arrumar a bagunça. Vai ter que consertar isso. Você tem dificuldade de perdoar as pessoas? Sim ou não? Você tem dificuldade de pedir perdão pelos seus erros? Existe algo em sua história de vida pelo qual você ainda não se perdoou? Você vai ser confrontado nisso. E a oitava e última decisão, para a gente encerrar, compartilhar. Você vai repartir. Por isso que aqui no 30 Semanas você vai ouvir muito testemunho. Vai ter muito testemunho. Não é, Alão Sinara? Todo encontro, testemunho de várias pessoas que você vai pensar assim, poxa, eu pensava que eu tinha um problema. Mas o problema dessa pessoa que ela passou, que ela superou, a história dela, né? Você vai ver muitos milagres de pessoas que foram curadas para a honra e glória do Senhor. Uma pergunta importante: quais são as áreas em sua vida em que estão fora de controle? Pensa agora você aí. Qual área da sua vida que está fora do controle? Pode ser até mais de uma. É na área da sexualidade? É na área dos relacionamentos interpessoais? É na área financeira? É na área emocional? Que área? Qual a área da sua vida que está sem controle na sexualidade, no relacionamento conjugal? Deus vai entrar nessa área aí para tentar arrumar. Ele vai mexer nessa ferida. Você já viu quando mexe na ferida, o que acontece? Aquela ferida está infeccionada. Aquela infecção, se não for tratada, passa para o corpo inteiro. Tá? Para mexer nela, o que vai acontecer? Vai doer. Não é isso? Quando mexe na ferida. Isso significa que ela não foi curada ainda. O Espírito Santo vai cicatrizar essa ferida a ponto de mexer nela, falar nela, você não vai sentir mais nada.
Amém? Que aí é o testemunho, quando você fala aquilo que você sofria, aquilo que te magoou profundamente, você foi curado, agora você está testemunhando para a glória de Deus, você fica até feliz, porque você foi curado. Você lembra. É como uma cicatriz, mas não dói. Amém? Então é assim que você vai ser curado para a glória de Deus. Amém? Fica de pé, nós vamos orar por você. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esses irmãos que estão aqui hoje, decidindo, Senhor, participar desse programa. Nós confiamos a Ti, tudo que será feito aqui, nessas 30 semanas. Que seja, Senhor, um tempo poderoso de cura, de restauração, de milagres, Senhor. Não deixa ninguém se afastar. Aqueles que pensarem inicialmente assim, isso não está adiantando nada. Senhor, já sei como que é isso. Não deixa eles pensarem, Senhor. Não deixa eles desistirem disso, desse propósito de irem até o final, para cumprir aquilo que eles se proporam a fazer. Que Satanás não tenha poder para fazer desistir nenhuma pessoa aqui. Senhor, cura todos os vícios, cura, Senhor, todos os corações feridos, todos os traumas. Cura, Senhor, relacionamentos. Cura todos os corações machucados, Senhor. Obrigado porque eles estão aqui. Eles poderiam estar em casa, vendo TV, vendo jogo, dormindo. Só o Teu Espírito pode mover uma pessoa para um compromisso de 30 semanas aqui. E eu te louvo, eu te agradeço pela vida desses irmãos. Porque no final, eles não serão mais os mesmos. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Fala para o seu irmão assim: você não será mais o mesmo. Para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós escolhemos ao Senhor porque fomos escolhidos primeiro, fomos amados pelo Senhor, o Senhor nos alcançou.
nós abrimos os nossos corações a Ti, Pai. Senhor, eu nasci pra Te chamar de amor, eu nasci pra Te chamar de Pai e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Cante mais uma vez. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Você pode sentar. Os adolescentes vão para a sala 3C. A primeira vez deles vão ser lá. O Mica, vocês podem ir lá em cima, tá? Mica, onde você tá? Já tá lá em cima? Pode subir. Aqui, ó, tem alguns. Pode ir lá com o Mica, que tem algumas coisas diferentes. Ele vai fazer a primeira vez lá. E o que a gente vai fazer aqui, a gente chama de grupo de primeira vez no 30 Semanas. Você chegou nesse programa e você fica sabendo como ele funciona através desse grupo. Então, se você quiser trazer alguém durante todo o ciclo, você pode convidar e a pessoa pode chegar. E o que vai acontecer? Ela vai participar de um grupo que chama Grupo de Primeira Vez. Como hoje é o primeiro dia do 30 Semanas, nós fazemos o grupo de primeira vez com todas as pessoas, para você saber como funciona, como serão as 30 semanas, o que vai acontecer, e você ficar mais tranquilo também de estar aqui. Primeiro, eu queria falar para vocês sobre as apostilas. Nós temos, essa apostila é uma apostila antiga, se você tem, ela serve para usar ainda, mas essa apostila aqui é a nova, e tem ali na bookstore, atrás ali, não sei se vocês viram o café, se você não, veio pela primeira vez na igreja, lá atrás tem a bookstore, e tem essa apostila para vender, e você precisa dela, porque a gente, quando o pastor pregou hoje aqui, é tudo que tem aqui na apostila, cada lição dessa é super importante, então você pode ir respondendo durante a ministração, você vai fazendo as suas anotações, e na sua casa você pode ler, rever, é maravilhoso, esse conteúdo é para a nossa vida toda, então, se você não tem, você pode adquirir lá ainda. E o que é o 30 Semanas, né? O 30 Semanas, o pastor já falou bastante aqui, né? Mas é um programa que duram 30 semanas, e ele é baseado totalmente na Bíblia, usa princípios terapêuticos emocionais, mas toda a base do programa é bíblico,
E a gente sabe que como programa ele é só uma ferramenta, mas não é ele que transforma. Quem transforma, quem tem o poder de transformar é Jesus. Então, o 30 Semanas é um programa onde você vai depender de Jesus para ser transformado. E também já ouvimos hoje, né? Pode passar aquela árvore, né? A gente compara as nossas dores emocionais a uma árvore, onde todos os nossos problemas iniciam na orfandade, quando você não se sente um filho amado de Deus, quando você acha que Deus não te ama. E às vezes esse sentimento vem porque em algum momento erraram com você, você errou, você cometeu erros, ou você sofreu algum abuso, algum trauma, e por causa disso, você não recebe esse amor do Pai. E quando você não recebe o amor do Pai, você se sente rejeitado. É o tronco ali, uma rejeição. E por causa dessa rejeição, nós desenvolvemos o que a gente chama válvulas de escape ou compensações, que podem ser desvio de sexualidade, excesso de religiosidade, vícios, codependência. Alguns não conhecem, aqui no 30 a gente trata bastante, e você vai saber muito sobre a codependência. Os galhos podem ser vários: ira, orgulho, depressão, ansiedade. Mas o problema é que nós constantemente tratamos os galhos. E aí a gente pula de um galho para o outro, mas nós não tratamos a orfandade. E o 30 Semanas convida você a descobrir o que fez na sua vida que você não se sente um filho ou uma filha amada do Pai. E a partir disso você consegue identificar o que desenvolveu aquele comportamento em você. Por que você tem aquele sentimento? Por que você não consegue mudar aquilo que você gostaria de mudar? E aí, quando isso acontece, você começa a saber lidar com essas dificuldades de uma maneira diferente de como você lida. E o Espírito Santo trabalha na sua vida para mostrar isso. E você consegue lidar, se libertar e se curar. E ser restaurado com a força do Espírito Santo. Porque essa visão é a visão humana, mas o nosso, pode passar. Mas a visão de Deus para as nossas vidas é como se nós pegássemos a raiz dessa árvore e virássemos para o céu e recebêssemos a paternidade de Deus, onde a seiva do próprio Pai vem sobre as nossas vidas. E quando nós nos sentimos filhos e filhas amadas, essa seiva vem sobre a nossa vida, do nosso Pai que nos ama, a gente consegue dar os frutos do Espírito Santo. A gente consegue ter paz, a gente consegue amar mais, a gente consegue ter alegria. Por quê? Porque a gente sabe quem a gente é, a nossa identidade é resgatada. Pode passar. Nós temos 3 dimensões de relacionamentos. Nós nos relacionamos com Deus, conosco e com os outros. O único que foi perfeito nos 3 relacionamentos foi Jesus. O 30 Semanas chama você a uma melhora de relacionamentos. Por quê? Porque através das decisões que você vai tomando, você vai sendo restaurado. E fica mais fácil você se relacionar, fica mais fácil você entender quem você é, fica mais fácil você ter um relacionamento com seu Pai, com Deus que ama você. Pode passar. O texto base do 30 Semanas é 2 Coríntios 1, 3, 4. Muitos que vocês viram na equipe aqui, estão trabalhando exatamente por isso, porque ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Aqueles que estão trabalhando, todos nós que estamos com essa camiseta cinza, preta, azul,
passamos pelo programa, todos nós sabemos todas as fases, tudo que aconteceu. E Deus trabalhou e restaurou as nossas vidas. E aquilo que a gente recebeu, a gente quer doar sobre a vida dos outros. Por isso tinha uma equipe grande aqui. Cada um que está aqui tem um testemunho da sua vida, do que Deus fez durante todo o ciclo do programa. Se a gente fosse pedir para cada um falaria coisas incríveis que Deus fez na vida deles. A visão do programa é ver todas as pessoas curadas na orfandade, lembra? Gente, é muito importante você lembrar a orfandade, a raiz, como o pastor falou, aonde começa tudo. E aí, vivendo livre da rejeição. Quando ela se liberta da rejeição e ela toma posse da identidade. Eu e você sabemos que somos filhos amados de Deus. Nós começamos a dar os frutos do Espírito. E a gente começa a melhorar os nossos relacionamentos com os outros, com Deus e conosco. Valores. Aqui é bem importante, porque assim, sempre o 30 Semanas não é um programa de autoajuda, mas sim de ajuda do alto, ação e dependência do Espírito Santo. Cultura da honra, honestidade. Você veio para o programa, ninguém arrastou você, você veio fazer o ciclo. Então, você precisa ser honesto, você precisa admitir, eu tenho um problema, e olhar para você. Você precisa ser honesto para olhar aquele quarto escuro que até hoje faz parte da sua vida e você não quer abrir aquela porta. Deus está te chamando para ser liberto. Aquela sujeira embaixo do tapete que você só vai escondendo. E hoje o chamado é para você limpar. O Espírito Santo quer libertar de qualquer coisa que você não quer olhar, qualquer coisa que você não quer mexer. Porque vai doer? Vai mexer na ferida? Vai. Mas depois vai ficar uma cicatriz e não vai ter dor nenhuma mais. Senso de necessidade. A responsabilidade no 30 Semanas é de cada um que veio e escolheu estar aqui. Toda a equipe, nenhum de nós vai ligar para você e falar: por que você não veio? Por que você faltou? Porque se não for uma decisão sua, de tomar cada decisão dia a dia, se não depender de você, se a gente te arrastar para isso e você não tomar uma posição, não vai ter mudança. Então você precisa decidir: eu estou aqui, eu quero, eu vou vir, eu não vou faltar, eu vou tomar as decisões. Exemplos de esperança. Assim como o pastor falou também, toda semana você vai ouvir um testemunho, alguém falando o que Deus fez sobre a sua vida, as mudanças. E isso traz esperança, porque a gente pensa, se fez na vida dele, pode fazer na minha. Se fez na vida dela, vai fazer na minha também. Eu não sou o meu pecado. Você vai ter coragem de olhar para aquilo que não agrada a Deus na sua vida, mas o amor de Deus por você continua forte. Você vai remover aquilo da sua vida, porque você ama esse Deus e você não quer mais isso na sua vida. Mas isso não te identifica. Quando a gente fala aqui, eu sou uma filha amada do Pai, eu reforço isso, vencendo a orfandade, a rejeição, o julgamento, eu estou vencendo. Então aquilo, eu estou todos os dias lutando contra aquela área, mas eu não quero ficar naquela área, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. Senso de pertencimento, uma família de Deus, nós somos uma família dentro de uma grande família, você faz parte da família. Existe cura em Jesus. E aí, se você está aqui pensando assim, mas o meu quartinho escuro não tem jeito, a sujeira que está ali embaixo do tapete, não vou conseguir arrancar, a ferida que eu tenho não vai mudar. Tenho uma boa notícia para você. Não há nada que Jesus não possa curar. Amém? Pode passar. E como que você identifica qual a área que está fora de controle na sua vida?
aquela coisa que você não olha, aquilo que você não fala, às vezes nem para você mesmo na frente do espelho, essa área está fora de controle na sua vida. E aí você se torna refém, você não quer mexer, você quer esconder. Então, tudo que você não pode falar, está fora de controle na sua vida, faz você se tornar refém. Pode passar. E por que as pessoas não buscam ajuda? Sabe a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu sou sempre assim. Não sei se todos os novos sabem, mas você pensar que você não pode mudar, que aquilo que você tem, aquela ira que você tem, aquele orgulho que você tem, a ansiedade que você vive, aquilo não pode ser mudado. Mas Deus pode mudar. Em Deus nós podemos todas as coisas, amém? Então creia nisso. E medo, porque até hoje você usou aquela bengala. Tem pessoas que às vezes usam até assim, eu vivo triste porque eu tenho esse problema e nunca vai resolver. E às vezes tem até medo de resolver para perder a bengala. Então são duas coisas, pode passar. 30 semanas e linhas terapêuticas. Na psicologia, na psiquiatria, tem algumas maneiras de se ver, que são 3. O eu, que eu, Sinara, penso que eu sou. O eu, que os outros, que vocês pensam que eu sou. O eu que eu me tornei. O meu eu verdadeiro, quem eu me tornei. Mas, no 30 semanas, o chamado é assim, nós temos um eu, que eu posso me tornar nas mãos de Deus. Quando eu entrego tudo aquilo, mesmo a coisa mais difícil, a ferida mais dolorida, nas mãos daquele que pode mudar, eu posso ser transformado. Amém? E é nesse eu que você vai investir aqui no 30 semanas. O eu que vai depender do Espírito Santo, o eu que vai crer que Jesus pode curar, pode restaurar, o eu que pode crer que você pode mudar a sua vida quando você abrir a sua boca e colocar para fora, que nem a palavra de Deus diz, confesse seus pecados. Pode passar. E qual é o objetivo do processo? Deus podia curar a sua vida assim? Pode, Ele pode fazer um milagre num estalar de dedos, num piscar de olhos, mas em alguns momentos nós precisamos do processo, porque às vezes algo que é muito rápido, Deus pode fazer do jeito que Ele quiser, e pode ser rápido, mas às vezes a gente não tem o ensino, não tem a aprendizagem, e aí a gente volta a ser do jeito que era. Então, às vezes, tudo isso envolve um processo, para que aquela mudança seja significativa, para você aprender a lidar com aquilo, para aquela transformação ser uma transformação que seja perseverante, que duradoura. Pode passar. Ele quer transformar suas feridas em ministério. Não preciso falar nada, a equipe aqui na frente. Cada um teve a sua ferida curada. E eles estão fazendo parte do ministério, assim como eu, assim como o Lão. Deus transformou minha vida. Semana que vem eu vou dar o meu testemunho para vocês. E vocês vão ver as maravilhas que Deus fez. Como eu era e como quando eu abri meu coração, quando eu entreguei minha vida, quando eu falei, Jesus, eu não dou conta, entre cura aquilo que eu não consigo mexer, o que Ele fez. Por que é importante a gente passar pelo processo? Porque a orfandade, lembra, Raiz? Quando a gente se sente órfão, não se sente filho amado, o que ela faz com a gente? Eu vou ser autossuficiente, não vou depender de ninguém. Já que me feriram, já que me rejeitaram, eu não quero mais ser rejeitado, então eu vou ser autossuficiente. Ou eu vou ser uma mulher maravilha, ou vou ser um super-homem, vou dar conta de tudo e vou esconder minha fragilidade, para eu não ser mais ferido, para eu não mais passar por aquela dor. E a gente vai se tornando infeliz, solitário, com as feridas, lambendo as nossas feridas, e a gente não mexe nela. Então eu tenho uma boa notícia para você. Se você está aqui, você é corajoso o suficiente para
olhar para a sua ferida, mexer na sua ferida. Quem é do tempo do mertiolate? Arde, dói, mas depois, que alívio, né? Fica novinha, limpinha e sarada. Pode passar. Esses problemas que a gente estava falando, por que você se sente rejeitado e por que você tem necessidade de ser super-homem ou super-mulher, porque normalmente quem mais nos fere são as pessoas mais próximas. Assim como o pastor falou, né, de avós, de pais que beberam, que abusaram, né, história de abusos, quantas histórias de abusos de crianças abusadas pelos mais próximos. E às vezes as pessoas que mais nos ferem também são as que a gente mais se relaciona, né? Então, seus professores, seus pais, seus cônjuges, dependendo dos relacionamentos, faz você se fechar ou se sentir inseguro. E aí, você vai começar a ter atitude autodestrutiva. Uma criança que apanhava muito da sua mãe, ela pode, ou do seu pai, ela pode dizer, ninguém mais vai me bater agora. De hoje em diante, e cresce um adulto que ela não quer, irado, querendo resolver tudo, não querendo depender de ninguém, porque ela sofreu quando pequena algo que fez ela fechar o coração. Mas só que, se você tem alguma dessas, você é autossuficiente, você foi ferido, sofreu abuso, se sente que tem que ser uma super mulher maravilha, um super homem, porque você não consegue dividir suas emoções, não consegue abrir. Hoje a gente fala para você, tudo isto tem cura. Amém? Pode passar, Duda. E aí, gente, isso aqui é uma máxima que você vai guardar, você vai levar na sua mente. A gente tem que deixar de se vitimizar. Às vezes, aquilo que eu falei, a gente fala, mas eu só queria contar mais uma coisinha, porque pensa como que eu sou. Ai, meu Deus, mas tu não sabes, soubesse o que eu passo. E a gente coloca a nossa força na nossa dor. A gente dá força para a nossa ferida. Mas o chamado do 30 semanas é para você botar toda essa força que você coloca na sua dor, para você colocar na sua cura. E aí, com a ajuda do Espírito Santo, essa cura virá sobre as nossas vidas. Quem deve participar? Para quem é o 30 semanas? Posso chamar alguém para o 30 semanas? Você pode chamar. No 30 semanas pode entrar alguém o tempo que precisar, quando às vezes tem gente que vem no meio do ciclo. E aí ela vai fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje. E quem pode? Todas as pessoas que queiram curar suas emoções, restaurar seus relacionamentos com Deus. Lembra, é fácil? Com Deus, uma cruz. Com o outro e consigo mesmo. E também superando todos os tipos de traumas e maus hábitos. Pode passar. 30 semanas não é só para problemáticos. Gente, o único que foi perfeito nos relacionamentos foi Jesus. Nós precisamos ser transformados e melhorados. A gente tem isso aqui, é carne ainda. Nós temos o que melhorar, temos o que mexer, temos que mexer em algo. Então, a palavra de Deus diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos falar. Além de olhar para dentro de nós, nós precisamos confessar para Deus e para pessoas. E a gente faz isso aqui nos grupos de partilha no 30 semanas. Pode passar. Romanos 7,18 fala assim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Então, a palavra de Deus só afirma, né? Nós somos pecadores e nós precisamos da graça de Jesus. Pode passar. Quando que acontece o 30 semanas? Toda terça-feira, 19h30, aqui no auditório. Hoje, no primeiro dia, nós ficamos todos aqui.
Nós temos o Start, foi lá por primeira vez, que é um pouquinho diferente. Os juniores também, a partir da semana que vem, os juniores têm as salas deles, o Start vão para a sala dele. Você que é pai, que trouxe ou um adolescente ou um junior, você sabe que eles separados, os jovens e adultos, de juniores e dos adolescentes. Também é muito importante, se você tem um filho que é junior ou um filho que é adolescente, você vai ter um facilitador, uma pessoa que vai cuidar de você no grupo de partilha. Daí você avisa, eu tenho. Por quê? Porque você vai ser um dos primeiros a partilhar. Porque às vezes eles terminam primeiro e aí você já vai poder ser liberado para ir buscar o seu junior. Pode passar. Como que acontece? Como vocês viram hoje? Pode passar, Duda, é isso. Então, sempre tem boas-vindas, sempre você vai ver a gente subindo aqui, dando boa noite, nos apresentando. Aí tem louvor, todas as programações têm testemunho. Aí tem a ministração da mensagem. E depois, a partir da semana que vem, você irá para um grupo de partilha, um pequeno grupo. E como... Pode passar. O programa ele tem 4 pilares. Esse, que é o grande grupo... Os grupos de partilha, você vai ter um tempo, nós temos um retiro, quando você se inscreveu, você leu na inscrição que nós teremos um retiro, 16 e 23, né? 16 e 23 de agosto. E aí, 16 e 23 de agosto. Um dos 2 dias você vai escolher, a gente começa de manhã e vai até de noitinha, e lá você vai ter toda uma preparação para ir escrever a história mais importante da sua vida, as suas memórias. Com a ajuda do Espírito Santo e de Deus e com tudo aquilo que a gente faz no retiro, Deus vai trazer à sua memória a história desde quando você era pequenininho. E essas serão as suas memórias. E para ler essas memórias, você vai escolher um confidente. Na lição 3, sem ser semana que vem, a outra... vai ser sobre como buscar um confidente. O confidente é aquele que sabe o dia que está muito frio e você está caminhando, fazendo caminhada, mas daí você acorda e você fala, hoje está muito gelado, eu não vou. Mas você combinou com alguém e você fala, não posso deixar na mão. Esse é o confidente. É aquele que vai caminhar com você, que vai andar com você. Ele não vai fazer o exercício por você, mas ele vai estar com você, animando você. E aí, para escolher esse confidente, nós passaremos uma lista, né? Porque às vezes alguém que tem ansiedade vai lá para o grupo de partilha de ansiedade, meu Deus, como é que vai ser? E aí, fiquem tranquilos, você vai entender o processo melhor. E a gente vai passar a lista e você vai escolher dentro daquela lista quem pode ser seu confidente. E depois... Vocês viram o testemunho do Lão, foi o que ele fez. Quando Deus mostra algo que a gente fez, ou feriu, ou precisa pedir perdão, vai vir, depois que você lê a sua história, tem alguém que eu preciso fazer uma reparação? E aí você vai reparar. E depois, você pode também, eu tenho certeza que muitos aqui, no final do programa vão dizer, eu também quero ser parte da equipe. E aí, o ano que vem, você vem repartir. Pode passar. As áreas, gente, agora, é o seguinte, prestem atenção. Como funciona, né? A gente tem os pequenos grupos, e essas são algumas das áreas que nós vamos, esse ano, ter para homens e mulheres. Então, ó, tem compulsão, tem gente que tem compulsão por comida, tem gente que tem compulsão por compras, tem gente que tem compulsão por jogos, codependência, quando tem impositiva e anulativa, quando você tem um relacionamento de dependência da outra pessoa, baixa autoestima, orgulho, mágoa, depressão, rejeição, luto e perda, sexualidade, ira, procrastinação, ansiedade, culpa e medo. A gente vai dar uma paradinha agora, a equipe já está com os papeizinhos? Sim. Então, assim, ó, a gente monta os grupos a partir da área que você pensar. Para um pouquinho, conversa com Deus do seu coração. Você vai receber um papelzinho.
Não precisa os juniores não, porque os juniores é só por áreas, nem os adolescentes, porque eles é meninas e meninos. Mas nós, adultos, as mulheres se dividem por áreas dessas de recuperação e os homens também. Então, o pessoal da equipe vai entregar. Se você tiver caneta, senão você pode erguer sua mão depois e pedir uma caneta. E você vai assinalar qual dessas áreas você acha que esse ano Deus quer trabalhar na sua vida. E aí você vai preencher esse papelzinho e devolver para a nossa equipe. Já estão aí? Já, né? Você assinala ali, ó. Dá um para mim aqui, Simone, por favor. Obrigada. Ó, se você é homem ou mulher, você coloca o X e você coloca qual dessas áreas você acha, você sentiu que o Espírito Santo tocou você, que você precisa trabalhar, tá bom? Quem é juniores não precisa preencher. Os juniores não precisam, tá? Ó, você pode, é porque o papel é pequenininho. Se você quiser colocar 2 áreas, você fique à vontade. Mas Deus vai trabalhar no seu coração. Pensa o que veio primeiro na sua mente quando você viu a gente lendo isso aqui. Ah, não precisa pôr nome, tá, gente? É só pra gente montar os grupos de partilha. Então você só assinala ali, rapidinho, isso. Se quiser, põe 2. Se quiser pôr 3, põe depois. Gente, isso aí é uma prévia, não significa que vai ser exatamente desse jeito. Ó, prestem atenção. Sabe como funcionam os grupos pequenos? Vocês já vão ver? É assim, ó. Eu venci a área de ansiedade. O ano passado fazendo 30, um exemplo. Eu vou ser uma facilitadora daquela área que eu venci. E é mais ou menos assim, por isso que essas áreas existem aqui. São pessoas que fizeram o 30 e tiveram vitórias nessas áreas. E aí elas vão facilitar os grupos dessas áreas. Entenderam? Deu? Oi? Ah, gente, se você já preencheu, pode devolver. Pessoal, bem importante, o Fabiano, né, que é líder dos juniores, reforçou aqui. Os meninos e as meninas dos juniores e Start, eles também têm um grupo de partilha. Eles também fazem, só que lá é por sexo. Meninos com meninos, meninas com meninos. Alguém não recebeu? Todos receberam? Pessoal, terminaram aí? Alguém precisa entregar ou receber um papelzinho ali, ó. Pessoal, aqui, ó. Luiz, por favor. Ah, estão ali, ó. A Simone foi pegar. Alice, isso. Alguém precisa entregar o papelzinho? Aqui? Aqui, ó, Simone, por favor. Aqui, ó. Deu? Mais alguém, gente, que não entregou o papelzinho? Tá tudo certo? Então, agora, a gente vai rapidinho entender o que você vai fazer. Semana que vem vai ter uma ministração igual você veio. Após a ministração, nós vamos nos dividir nos grupos pequenos. Como vai funcionar? O que são esses grupos pequenos? E agora vamos lá. Pode passar. Como funciona o grupo de partilha? Pode passar.
todos nós, lembra da árvore? Então, no grupo de partilha, um de nós com essa camiseta vai ser ou a facilitadora ou o facilitador. E lá, a gente começa, sempre a facilitadora começa, e a gente sempre se apresenta assim no 30. Sou uma filha amada de Deus, para eu lembrar, para trazer à memória a minha identidade do céu. Vencendo a orfandade, lembra da árvore? A orfandade, lembra do tronco? A rejeição. E aí os galhos, qual é o galho? Aí você vai falar ansiedade, depressão. Então você vai se apresentar desse jeito. E você vai dizer, meu nome é Sinara. E aí o grupo vai dizer? Muito bom. Vão se conhecendo, pode passar. Quais são as regras desse grupo? Para esse grupo ter um bom funcionamento, nós precisamos de regras. Porque ele tem um tempo de funcionamento, como que funciona, o respeito, pode passar. Então, sempre a facilitadora, durante todo o ciclo, não pula nenhum, todo o ciclo, a facilitadora, aquele grupo, vai ouvir as regras. Você vai ouvir a regra na semana 2 até a semana 30. Então, vai falar, a facilitadora vai, primeira regra, silêncio. Enquanto uma pessoa fala, eu preciso prestar atenção. Porque às vezes não é nem pelo que você fala, mas é pelo que você ouve que vem a cura. Então, eu não vou fazer conversas paralelas, não vou mexer no celular. Gente, você sai da sua casa para vir aqui nas terças-feiras, durante 30 semanas, e você tem a oportunidade de estar num grupo de partilha, e você vai mexer no celular? E você vai ficar mandando mensagem? Não, é o seu tempo, é para você, você trouxe você. Obrigada. Pode passar. Gente, ó, vocês estão vendo o nosso crachá? Então, a gente sempre no 30 semanas, quem você trouxe para 30 semanas? Foi você, não foi? Então, se no momento que você está compartilhando, você começa a falar... Hoje eu estou muito triste porque o meu chefe foi um estúpido, porque o meu chefe sempre faz isso, porque o meu chefe... Você pode falar como você se sente em relação ao seu chefe, mas você não trouxe seu chefe. Aí, com todo amor, você não precisa se sentir ofendido nem nada. A pessoa vai virar para você, opa, é para eu voltar para mim, eu tenho que falar de mim. E aí você vai falar sobre você. Você pode falar, meu chefe teve uma atitude que me deixou triste e às vezes eu tenho mirado com isso porque eu não estou conseguindo lidar com a situação. Eu não sei se eu continuo no emprego, eu não sei se eu não. Mas é sobre você, entenderam? Então, se virar o eu, você vai lembrar que tem que trazer você de volta. Você veio falar sobre você. Você vai falar da sua experiência, ou de algo bom também, ou daquilo que tem feito você sofrer. E como você tem tratado aquela circunstância. Respeito. Não estou aqui para condenar ninguém. Você não vai fazer careta. Você não vai ficar fazendo caras e bocas. Você vai ter respeito pelo que o outro está partilhando ali no grupo de partilha. Você vai ser solidário. Gente, muito importante. Grupos pequenos, nos grupos que você vai... Não pode ir mãe e filha, irmã e irmão, irmã e irmão não, né? Irmã e irmã, irmão e irmão, pai com filho, jovem. Por quê? Porque é um momento que você abre seu coração. É um momento que você pode colocar, e às vezes até um problema de relacionamento com um deles. Então, nós recomendamos que você fique num grupo pequeno, diferente daquele que seu familiar esteja, ou uma pessoa muito próxima. E também, no 30 semanas, nós não damos lenços. A pessoa está ali no seu grupo e ela começa a chorar. Tá tudo bem, ela pode até ou traz o seu lenço, ou se não disser, usa a camiseta. Ela pode chorar à vontade.
Porque nós temos testemunhos, a gente não encosta, a gente não dá lenço, a gente não consola. Porque às vezes a ação do Espírito Santo sobre aquela vida traz o choro. Nós temos um testemunho de um homem que ele foi ensinado desde criança que homem não chora. E aí, numa das partilhas dele, o choro veio convulsivo. E o testemunho dele é que aquele choro foi a cura dele. E que se alguém tivesse tocado, dado um lenço ou algo, ele não teria absorvido e vivido toda essa experiência. Então, nós não abraçamos, não consolamos, não, a ação é do Espírito Santo, não é ação de pessoas. Então, você compartilha, e se você vê alguém chorando, a pessoa vai continuar ali chorando e está tudo bem, porque Deus vai tratar. Nós temos esses 2 cartões. Nós temos um tempo. Esses grupos pequenos, no máximo, são 15 pessoas. Porque nós temos um tempo para funcionar o 30 semanas, né? E todo mundo tem o seu horário de ir embora. Então, esses grupos funcionam mais ou menos 45 a 50 minutos. A facilitadora ou seu facilitador vai determinar o tempo de acordo com o número de participantes. Então, se são 15 participantes, você vai ter 3 minutos, que dá 45 minutos mais ou menos para compartilhar. Quando você estiver compartilhando, no início ali do grupo, ela vai dizer assim: hoje nós vamos poder compartilhar 3 minutos. Ela vai pegar o celular, ela vai pegar o cronômetro e vai ativar o cronômetro. 3 minutos que você vai poder falar. Quando estiver faltando 1 minuto para acabar os 3 minutos, ela vai erguer o cartão amarelo, avisando que falta 1 minuto. E aí você precisa concluir. Quando terminou o seu tempo, você vai ganhar um cartão vermelho. Você não será expulso do 30 semanas, mas você precisa parar de falar, entenderam? Então, e também, gente, na hora de compartilhar, mulher, a gente gosta de falar bastante, né? Eu também falo bastante. Não compartilhe assim, ó. Porque daí você aproveita o tempo de todo mundo, a gente tem que respeitar uns aos outros. Então, compartilhe olhando para os seus facilitadores. Pode passar. Confidencialidade. Tudo que é dito no pequeno grupo permanece no pequeno grupo. Não comento nem quem foi, não falo o que foi compartilhado. Eu e o Lão, nós somos líderes do 30 semanas, né? E ele facilita um grupo, eu facilito o outro. A gente sai daqui, vai embora e fala de um monte de coisa, menos do que foi partilhado ali. Tem que ser um ambiente de confiança, confiável. Só que Deus, eu sempre falo, é tão maravilhoso que quando a gente vai embora, a gente chega até a esquecer o que foi partilhado. É uma proteção de Deus. E a gente também, gente, tem gente que está aqui no 30 semanas que pensou assim: nossa, eu estou dando um passo de coragem. Eu vou mexer naquilo que eu nunca mexi. Estou indo lá para fazer o 30 semanas. E às vezes ele não quer ser identificado aí fora. Então você está num grupo pequeno e você vai no supermercado e fala: e aí? Toda terça você está lá no 30, legal, né? Não, a gente não se identifica, a gente respeita. A gente que é da equipe, tá tudo bem, a gente, sim, porque a gente já trabalhou, já fez e já está aqui. Mas a gente não identifica fora os participantes em respeito ao processo. Porque às vezes aquele processo é muito doloroso para aquela pessoa. E às vezes a identificação, quando você fala aquilo para ela, ela pode desistir daquilo que ela tem buscado. E a gente também não tira, a gente quer pedir para vocês, nós não tiramos fotos, a gente não tira foto dos participantes. Não sei se vocês viram hoje, mas a equipe de fotografia tira sempre foto da equipe, do louvor. Então a gente não tira foto. Se você quiser fazer um selfie de você e colocar "tô no 30", tudo bem. Mas a gente não identifica os outros, tá bom? A gente não tira foto daqui para aí, porque é um respeito, porque às vezes fazer todo esse processo para você é difícil, é uma luta. Então, em respeito a isso, a gente não faz isso. Pode passar.
Outra coisa que eu lembrei agora, gente, é sobre crianças. O 30 semanas, ainda vamos chegar lá, as crianças, vai ter um tempo que vai ter crianças, mas é de 10 a 12, depois os adolescentes. Então, entendam uma coisa que é bem importante. Todo o processo que nós fizemos, adultos e jovens, as crianças também fazem. E às vezes você tem um filho, uma criança lá, e aquele dia que você teria que vir para o 30, porque nós não temos o infantil aqui no 30, então, aquele dia que você veio para o 30 e a sua criança não tinha quem deixar, você traz para ir no 30 juniores. Só que é algo muito sério. Primeiro que você pode queimar etapas, porque aquela criança, ela precisa querer estar fazendo o 30. E aí, você traz para deixar ali com os juniores, mas não tem uma sequência. Então, a gente não, por enquanto, crianças ainda, a não ser as que estão fazendo o ciclo, não tem como trazer aqui, tá bom? Chamada. A gente tem uma chamada. Alguém me perguntou hoje no início, quando eu estava ali na entrada, se precisava fazer check-in. Não. As chamadas são feitas lá no grupo pequeno. Depois da ministração, né, a gente faz a chamada. No primeiro dia, você vai colocar o seu nome lá, o seu telefone, e você vai responder cada vez que você vir, você vai ganhar a presença. O 30 semanas, gente, não é um curso. É uma maneira, né? Você vai ser transformado, é algo transformador na sua vida. Então, é uma maneira que você aprende a viver de uma maneira diferente. Mas, mesmo assim, a gente entendeu que para ser bem aproveitado 30 semanas, você no máximo, o melhor é não faltar, mas no máximo, se você precisar, é ter 6 faltas. Aí a gente considera que o ciclo foi efetivo para você. Mais que isso, não. Se você tiver algum problema e não conseguir, você pode o ano que vem fazer semanas que você não fez. Se alguém entrar na 9ª semana, pode entrar. Ano que vem ela faz da 1 até a 8ª. Entenderam? A gente tem uma lista de participantes, por isso a gente pede para você, se alguém está aqui que não se inscreveu ali no site, ali no app? Todo mundo está inscrito? Porque a gente tem daí lá os seus dados, a gente guarda todo lá. Então, se você não se inscreveu, se precisar de ajuda para se inscrever, você pode procurar alguém com essa camiseta que ele vai ajudar você a fazer sua inscrição. Pode passar. Hoje a gente viu sobre as 8 decisões, né? E no final o pastor falou, na semana 1, na primeira semana, sobre as decisões. Você tem algo na sua vida que está fora de controle? Quais são as áreas da sua vida que estão fora de controle? Toda lição, no final, tem essa pergunta facilitadora na apostila. Por que pergunta facilitadora? Para facilitar lá no grupo pequeno de você conversar sobre algo. Você pode responder essa pergunta. Você pode dizer, lá você vai compartilhar num grupo, faz de conta que fosse hoje. As áreas que estão fora de controle da minha vida são tal e tal e tal. Mas você não precisa falar sobre isso. Você pode falar que durante a ministração você ouviu sobre pai e você pensou, nossa, meu pai, eu tenho que perdoar meu pai, quando eu era pequena aconteceu isso. É o seu tempo. Ou você pode compartilhar, nossa, lembrei de algo tão legal quando estavam falando isso. Você pode falar do que você quiser. Aquele tempo que você tem é seu, para você abrir o seu coração ou falar o que você quiser. Lembrando que se você acha pouco, 3 minutos no grupo para falar, você vai ter 30 semanas para falar 3 minutos. Então, são bastante minutos. Pode passar. Gente, também assim, a gente no final da partilha, porque vai criando... Quase que é uma codependência, você fica amigo do facilitador ou da facilitadora e acaba o grupo como que é para ser. São vários grupos, gente, em vários lugares, a igreja inteira. Aqui atrás vai ter grupo de homens, aqui são grupos de mulheres, as outras salas têm grupos.
E também, às vezes, tem algo acontecendo no mini auditório, então a gente sai em silêncio, sem fazer barulho, sem ficar conversando. Acabou o grupo, a pessoa está ali sentada, a facilitadora. Ela vai fazer uma oração com você, vai dizer boa noite, pessoal. E ela vai levantar, e você vai levantar. E se você quiser conversar com alguém, fique à vontade, mas lá fora, para não atrapalhar a partilha dos outros grupos que estão acontecendo. Tá bom? E a gente não aconselha no 30 semanas. Eu sou do grupo de aconselhamento da igreja, e é uma bênção. Mas o 30 semanas é a ação exclusiva do Espírito Santo. Por quê? Porque os bloqueadores, aquilo que fez você ter o galho, é diferente do bloqueador do outro. Vou dar um exemplo. Quando eu era pequena, eu apanhava muito dos meus pais, e isso me fez desenvolver uma ira. Quando o Lão era pequeno, ele sofreu muito bullying no colégio. E ele também desenvolveu uma ira. Ninguém vai mais me tocar, eu vou ser ruim porque ficam fazendo isso comigo. São o mesmo galho? É ira os dois? Sim. Sim, né? Os dois são ira, não são? Mas o que causou a ira em mim? Eu posso aconselhar o Lão? Eu vou dizer para ele, olha, mas não, pensa que teus pais bateram, mas não é. Eu posso? Não, né? Porque ele vai dizer, eu não mirava por isso, eu mirava por causa de um bullying. Entenderam a diferença? Então, a gente não aconselha no 30 semanas. O agir é só do Espírito Santo. Pode passar. Não fazer barulho, já falei. Gente, grupo de WhatsApp. O 30 semanas, lá no final, quando terminar, você quiser celebrar com seu grupo, ok. Mas durante o 30 não, sabe por quê? Os grupos de WhatsApp viram muro de lamentação. E você está aqui para ser tratado. Botar força onde? Na sua cura, não na sua dor. E se a gente faz um grupo de WhatsApp com o povo da ansiedade, vai ficar dividindo lá. Hoje eu passei muito ansiedade. Nossa, hoje precisa ver o que aconteceu. Eu achei que ia acontecer, aconteceu mesmo. Mais outro, mais outro, mais outro. Então, a gente não faz durante 30 semanas grupos de WhatsApp. No final, façam um churrasco, celebre, terminei as 30 semanas, convido eu e o Lão, a gente vai. Mas tá bom? A gente não comenta, já falei, sobre a partilha. A gente não faz as fotos. E também, gente, os facilitadores, eles estão passando. Deus trabalha cada ano em nós, que estamos no 30. Eu fiz CR em 2017, 2018, 2019, depois... Até hoje, um monte já. Cada vez eu falo, Senhor, o que você quer trabalhar, melhorar na minha vida? O que eu preciso olhar que eu não estou olhando? Qual área eu preciso ser melhorada? Então, eu estou ali facilitando, mas Deus está falando no meu coração, trabalhando no meu coração. E aí, você não vai chegar na hora que acabou e vai lá, senta lá e gruda na sua facilitadora para desabafar. Por quê? Porque é você e Deus. Você vai ter a sua confidente, onde você vai dizer para ela, essa decisão, nossa, admitir foi fácil, legal. Entregar não estou conseguindo. Para confidente, sim. A facilitadora, não. Tá bom? Pode passar. De novo, a responsabilidade. No 30 semanas é eu comigo, você com você. Então, cada um é responsável por sua recuperação. Eu espero que você botou o pé hoje aqui, vá até o final das 30 semanas. E eu espero que no ano que vem ou durante o ciclo, você já esteja aqui, dando um testemunho sobre aquilo que Deus fez sobre a sua vida. Mas a responsabilidade é individual. E, para terminar, e aí você vai, vamos falar junto esse versículo? 1, 2, 3. Aquele começou a obra em... Quem vai fazer a boa obra? Quem vai completar? Mas eu tenho que dizer o sim e deixar Ele trabalhar na minha vida. Amém?
Amém? Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Esse primeiro dia, eu sei, esses dias a gente ouviu de alguém da equipe. Nossa, eu entendi todo 30 semanas no segundo ano que eu estava fazendo. Porque é muita informação. Oi. Mas conforme vai passando o tempo, você vai sabendo e vai entendendo cada vez melhor. E tudo isso que a gente viu hoje, a cada decisão, a cada ministração, vai sendo reforçado e você vai entender melhor. Acho que acabou, né, Duda? Alguém tem alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu tudo? Quer falar alguma coisa, Luizinho? Eu queria. Pessoal, quem está marido e mulher aí, levanta o braço. Vamos fazer uma promessa para o marido e para a esposa? Não olhar o caderno do outro. Quem promete? Gente, tinha mais gente levantando aí. Cadê os maridos e mulher? Maridos, não olhem a apostila da sua mulher. Mulheres, levanta as mulheres aí. Casadas, que estão com o marido aí. Não olhem a apostila dos maridos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês se lembram no final ali que precisa reparar? Deus vai mostrar tudo que vocês querem ver. Estou falando tanto para o homem quanto para a mulher. Eu sou testemunha que todos os meus erros foram mostrados para quem deveria ser mostrado. Todos. Não teve um que Deus não pegou assim, ó, um exemplo, tá? Sinara, olha o que aquilo não fez. Todos os meus erros foram mostrados. E Deus mostra para vocês o que vocês precisam saber. Ninguém consegue esconder muitas coisas durante muito tempo. Ninguém consegue. Vai ser descoberto. E no final existe uma semana que vai dizer assim, ó, reparar. O Espírito Santo vai dizer para vocês assim, ó, agora é hora de reparar. Vamos. Pessoal, hoje desculpe o tardar da hora, tá? Termina 9h30, isso é regra. Hoje foi uma exceção porque a gente precisava falar tudo isso, foi necessário explicar, porque o 30 semanas é assim mesmo, mas a gente promete que na próxima semana é 9h30 e 9h30 acaba. Parei, foto? Se acostume. Vamos orar, pessoal? Senhor, mais uma vez obrigado. Obrigado pelos louvores, pelos testemunhos, pela ministração, por toda a explicação que houve aqui, Senhor. Porque eu sei que agora o Senhor vai começar a agir grandemente nas pessoas que estão aqui. Assim como o Senhor agiu em mim, em nossa equipe, o Senhor vai agir nessas pessoas. Senhor, obrigado porque o Teu Espírito Santo é muito grande e Ele é enorme aqui. E aqui a gente vai lhe louvar, vai lhe engrandecer e nós seremos totalmente dependentes da Tua misericórdia. Haja, Senhor, haja em cada um de nós, porque nós precisamos de Ti. Obrigado, Senhor, nos dê uma semana tranquila, uma semana de trabalho, de afazeres, tudo que o Senhor precisa que a gente faça. Eu oro e agradeço e peço sua bênção em nome de Jesus. Amém, amém. Até terça. Terça-feira da semana que vem, no mesmo bate-local e na mesma bate-hora.